A paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, irmãos. Podeis assentar, empunhar a sua espada, e de espada em punho, nós vamos então receber do Senhor aquilo que Ele tem para falar conosco esta noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 14. Os irmãos já estudaram, eu creio que domingo passado, ou retrasado, né? Esse texto de Apocalipse 14. A pastora Rúbia me pediu para trazer uma palavra sobre o anticristo. E aí aqui dentro desse texto, a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Vamos ler então a palavra do Senhor, capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 1 até o 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre, Senhor Deus, a nossa mente para a Tua palavra. Nos dê, Senhor, o Teu Espírito Santo. Ensina-nos mais de Ti, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Vamos então... Aqui tem duas coisas interessantes. Quem são esses 144.000? Vários estudiosos da Bíblia tentaram entender isso. Tem várias respostas erradas e só uma certa. E espero que nós possamos estudar a certa hoje. Quem são esses que não se contaminaram com mulheres? Mulheres é uma contaminação? Claro que não, né, irmãos? Mulheres é um presente de Deus no casamento. É contaminação quando é fora do casamento. Aí é pecado. Mas dentro do casamento não. E nós temos que entender por que isso está aqui na Bíblia. Esse texto de Apocalipse 14, ele é igualzinho ao Apocalipse 7. É o mesmo texto. Só que no Apocalipse 7, ele vai falar daquilo que está acontecendo na terra. E o Apocalipse 14 é o que ao mesmo tempo está acontecendo no céu. Então é ao mesmo tempo, só que fica um pouco confuso quando a gente está estudando, porque a gente precisa compreender bem que o apóstolo João estava olhando para a terra. No outro, no capítulo 14, ele está olhando para o céu. E lá no céu estava o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus, assentado sobre o monte, com todo o poder e toda a glória sobre ele. E aí, irmãos, para que a gente possa entender o que foi que aconteceu com esses 144.000 aqui, primeiro, os irmãos já ouviram falar sobre o arrebatamento da igreja? Os irmãos estão esperando o arrebatamento? Estamos esperando? Eu espero que sim, né? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, eu queria mostrar para os irmãos que lá no céu tem uma festa sendo preparada. E aqui no capítulo 14, essa festa estava acontecendo. Mas essa festa, ela está nesse momento preparada. Mas para que ela aconteça, antes disso precisam ser levados para lá alguns convidados. Esses convidados somos nós, a igreja,
que vai ser arrebatada. Quando vai ser o arrebatamento? Isso é algo que só Deus sabe. O Senhor Jesus fala que nem Ele sabe, somente o Pai. E aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, está escrito assim: porque o mesmo Senhor, o Senhor Jesus, Ele descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo, uma grande trombeta, né? A trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não existe reencarnação, mas existe ressurreição. Se você tem um parente querido, uma pessoa amada que morreu em Cristo, eles vão ressuscitar nesse dia. E depois nós, os que ficarmos vivos, se você estiver vivo e eu também nesse dia, se nós estivermos vivos, nós seremos o quê? Arrebatados. Vamos subir. Vamos subir juntamente com eles onde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus em que lugar? Nos Hades. Por que é importante saber que a gente vai encontrar Jesus nos Hades? Porque nesse tempo aqui, o Senhor Jesus, Ele ainda não vai voltar para a terra. Ele não vai pisar na terra. Ele vai ficar nos ares e a igreja vai subir para encontrar com Ele. Qual igreja? Aquela que estiver em santidade. Aquelas pessoas que tiverem verdadeiramente uma vida de comunhão com Deus. Porque se alguém está na igreja, mas está em pecado, esse não vai subir para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então o Senhor Jesus, Ele não vai voltar na terra, tá? Ele vai ficar lá no ar, no céu. Os santos vão subir para encontrar com Ele. Quem estiver em pecado vai ficar aqui. Vai ficar aqui junto com todas as pessoas que não amam a Deus. E aí vai começar um reino aqui na terra, que é o reinado do anticristo, tá? Só para a gente entender um pouquinho melhor, aí mesmo em Tessalonicenses, se você for um pouquinho para frente, no capítulo 2, no versículo 3. Então a igreja vai ser tirada da terra, os santos, tá? E aí vai começar o governo do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não vai acontecer, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quando a igreja for subir para o Senhor Jesus, o filho da perdição, o filho do pecado, o anticristo, ele vai unir aí os governos da terra, né? A grande rede, né? E ele vai montar um governo único para que ele possa reinar sobre a terra. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Quando que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. O dia do Senhor virá como o quê? Como um? Você sabe que horas que o ladrão vem assaltar a sua casa ou não? A gente não sabe, né, irmãos? E o Senhor Jesus também, Ele não quer que a gente saiba quando virá esse dia. Por que Ele não quer? Porque nós temos que estar preparados o tempo todo, tá? E Ele quer nos encontrar preparados no dia que Ele vier. Mas o dia do Senhor então virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Então esse dia do Senhor, irmãos, nós não sabemos quando ele vem. E o anticristo, então, ele vai começar o governo dele logo após a igreja subir com o Senhor Jesus. Então vamos lá em Mateus, no capítulo 24, para a gente ver o que o Senhor Jesus fala sobre o anticristo, tá? O que o Senhor Jesus fala sobre o anticristo? Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Esse lugar santo, irmãos,
Jesus estava falando para os judeus. O lugar santo para os judeus é o templo lá em Jerusalém. Hoje lá em Jerusalém, esse templo ele foi destruído e só ficou um muro, uma parede bem grande. Aí eles vão lá, colocam a cabeça e ficam chorando, os judeus, porque eles querem ter o templo deles de volta. O anticristo, uma das coisas que ele vai fazer é, para agradar os judeus, ele vai reconstruir o templo de Salomão. E hoje já existe esse projeto de reconstrução, tá? O anticristo já está preparando isso. Mas ele vai reconstruir o templo. Para que ele vai reconstruir o templo? Para agradar os judeus. E porque ele, o anticristo, ele vai querer ficar lá no lugar santo, dentro do templo, para ele receber a adoração. Ele vai querer ser adorado como Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então o anticristo, irmãos, ele vai governar o mundo inteiro depois que a igreja for arrebatada. Esse governo dele deve durar cerca de 7 a 10 anos. Tá? E no final do governo dele, o Senhor Jesus volta sobre a terra. Aí o Senhor Jesus vai pisar na terra para acabar com esse governo do anticristo. E a igreja volta com ele, volta com o Senhor Jesus, tá? Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Então o anticristo, ele firmará aliança com muitos, tá? Ele vai juntar os governos da terra, os países, tá? Através aí dos mercados, né? Mercado comum europeu, a ALCA, né? O Mercosul, ele vai unir os povos em torno de um governo só. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Alguns estudiosos dizem que essa uma semana seriam 7 anos. Na metade da semana, na metade desses 7 anos, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. É aqui que ele vai invadir o templo de Deus. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nesse período, tá? Ele vai dominar sobre o mundo inteiro. E ele vai tentar alterar as regras do templo de Salomão, colocando-se ele mesmo lá para receber adoração, o que é algo extremamente ofensivo a Deus. Em Apocalipse, no capítulo 13, eu creio que os irmãos já estudaram bastante sobre isso, mas eu vou reforçar um pouquinho aqui, tá? Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Então, o anticristo, ele vai estabelecer o governo dele, e ele vai ser um líder político, mas ele também vai precisar de um líder religioso, alguém que controle as religiões. E a Bíblia chama essa pessoa de besta, tá? Vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Apocalipse 14, 11. E falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então são 2 bestas. Uma é o anticristo, o líder político. E o outro, o líder religioso, que vai ajudar o anticristo, tá? Fez que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então todos os habitantes da terra vão ficar muito impressionados com a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. O que é essa chaga mortal? O anticristo, irmãos, ele quer ser igual a Deus. O que o nosso Senhor Jesus fez depois que ele foi pregado na cruz? Ele morreu e... Então ele tinha uma chaga mortal e ele ressuscitou. Ele venceu a morte. O anticristo, ele não pode fazer isso. Mas ele vai imitar, ele vai fazer alguma coisa parecida. Porque ele vai querer ser igual ao Senhor Jesus. Ele vai querer imitar o Senhor Jesus, para que todos os povos do mundo que não gostam de ler a Bíblia, porque se ler a Bíblia não vai ser enganado, né? Mas quem não gosta de estudar a Bíblia vai ser enganado. Então quando ele vê o anticristo ressuscitando, ele vai pensar que o anticristo é Jesus e vai ser enganado.
E no versículo 13, Apocalipse 13, 13, ele fez grandes sinais, muitos milagres, tá? Ele fez muitas curas, de maneira que até fogo ele faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais. Tem muita gente que gosta de sinais, tem até gente que fala assim, eu só vou servir o Senhor Jesus se tiver um sinal. Então precisa tomar cuidado, tá? O sinal, nem sempre ele vem de Deus, tá? E o anticristo ele vai enganar muitos com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então o anticristo, depois que ele estabeleceu o governo dele, ele vai estabelecer essa imagem que fala, né? Talvez alguma coisa semelhante a uma televisão, algum sinal desse tipo. E quem não adorar a besta, vai ser morto. Haverão muitas pessoas nesse tempo, que elas vinham à igreja, mas nunca se convertiam de verdade. Aí a igreja vai ser arrebatada e eles vão ficar. Quando o anticristo vier, para começar o governo dele, eles vão lembrar, nossa, eu aprendi isso na escola dominical, esse é o anticristo. Eu não posso adorá-lo, porque se eu adorá-lo, eu serei rejeitado para sempre por Deus. E nesse período aqui, haverão algumas pessoas que vão se converter de verdade. Eles eram da igreja, eles não foram arrebatados, eles ficaram. Mas aí quando eles verem o anticristo fazendo tudo isso aqui, eles vão se converter. E aí vai ser um período muito difícil para eles. Porque eles não vão poder comprar comida, eles vão ter que fugir, eles vão ser perseguidos, vão ser assassinados, muitos crentes então serão mortos, tá? O anticristo, irmãos, a única vez que eu me lembro que aparece na Bíblia é aqui em 1 João, capítulo 2. Ele fala do anticristo. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. E por onde conhecemos que é já a última hora. Eles saíram de nós. Esses anticristos, eles estavam aonde? Saíram de nós. Onde que eles estavam? Na igreja. Então, irmãos, esses anticristos, aqui não é o anticristo, mas são pessoas que fazem o plano do anticristo. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Então, há muitos que fingem, né? Mas que na verdade eles não são cristãos verdadeiros. E o anticristo, ele trabalha com essas pessoas, fazendo com que elas fiquem sempre escravas do pecado. Hoje em dia, o anticristo ele trabalha como uma ideia. Ele trabalha com falsas doutrinas, com ensinos errados da Bíblia, dentro da igreja para tentar enganar os crentes. Por isso que ele tem uma preocupação muito grande em atacar a igreja. Porque a igreja, irmãos, é o firme fundamento, é o testemunho do Senhor Jesus. Por isso o anticristo odeia a igreja e tenta atacar a igreja. Então, se os irmãos entenderem, dentro da tribulação, haverão pessoas que vão se converter. Dentro dessas pessoas que vão se converter, haverá um grupo especial de 144 mil que vão se converter dentro de Israel.
Por que 144? Quantas tribos tem em Israel? 12. 12 vezes 12 é quantos? 144. 144 mil judeus, eles representam a plenitude dos judeus, que durante a tribulação, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, os judeus, o povo de Israel, eles não aceitam que Jesus Cristo é o Senhor. Mas na tribulação, eles vão se converter. E aqui, irmãos, como que eu sei que é isso? Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 7, Apocalipse no capítulo 7, você vai ver a explicação, porque a Bíblia é perfeita, irmãos, ela é a palavra de Deus e ela é autoexplicativa. O Espírito Santo usa a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Quem são então os 144 mil? Vamos ver aqui. Versículo 4. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Existem aí falsas religiões que negam que o Senhor Jesus é Deus. E tem até uma que fala assim, olha, esses 144 mil são os únicos que vão ser salvos. O resto vai tudo para o inferno. Então eles mesmos vão para o inferno, né? Porque eles são bem mais do que 144 mil. Mas para a gente entender, então, quem são os 144 mil, está escrito aqui no versículo 4. Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 4. E ouvi o número dos assinalados. E eram quantos? Eram 144 mil assinalados. De todas as tribos, de onde? Tribo de onde? Dos filhos de Israel. Está Corumbá aqui no meio ou não? Não está, irmãos, porque nós já vamos estar com Jesus. Nesse período aqui nós já não vamos estar na terra. Então a gente não faz parte dessas pessoas que vão se converter durante a tribulação, tá? Desses 144 mil, da tribo de Judá havia quantos? 12 mil. Então cada tribo tinha 12 mil. Se são 12 tribos, 12 vezes 12, 144 mil. Se os irmãos observarem, vocês vão ver, ó, tribo de Judá, tribo de Ruben, tribo de Gade, tribo de Asser, tribo de Naftali, tribo de Manassés, 12 mil assinalados, tribo de Simeão, tribo de Issacar, tribo de Zebulon, tribo de José e tribo de Benjamim. Os irmãos vão perceber, irmãos, que aqui foram acrescentadas 2 tribos e foram removidas 2 tribos. A tribo de Benjamim e a tribo de José foram acrescentadas. A tribo de Dan e a tribo de Efraim foram removidas. Por que que Deus fez isso? Porque quando você vai estudar a Bíblia, você vai descobrir que cada um desses nomes das tribos tem um significado. Judá significa confissão ou louvor a Deus. Ruben significa vendo o filho, olhando para o filho. Gade significa uma companhia de soldados e militares. Asser significa bendito. Naftali significa lutador ou lutando contra. Manassés significa esquecimento. Simeão, ouvindo e obedecendo. Levi significa união ou apego. Issacar significa recompensa. Zebulon, lar ou moradia. José significa adição. Benjamim significa filho da mão direita ou filho da idade avançada. Quando você reúne esses 12 nomes, essas 12 tribos, e coloca o significado dela, teve um estudioso, um teólogo chamado Joseph Seyss, que ele colocou então o significado das 12 tribos juntas. Essas 12 tribos que vão se converter na grande tribulação, nesse período do reinado do anticristo, essas 12 tribos, o nome delas juntos significa a seguinte frase: confessores ou adoradores de Deus, olhando para o Filho que é Jesus,
uma companhia de benditos, lutando contra o esquecimento, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, apegados à recompensa de um abrigo, uma adição, filhos da mão direita de Deus, gerados nos fins dos dias. Amém? Por isso, essas 12 tribos são colocadas e catalogadas aqui, nesse período de tribulação. E 12 mil judeus, 12 mil israelitas, de cada uma dessas 12 tribos, serão os 144 mil que vão se converter dentro de Israel no período da tribulação e vão guerrear contra o anticristo. E não vão aceitar o governo dele. E o anticristo vai reunir todos os países da terra para lutar contra Israel. Ele vai vencer Israel ou não? Não, irmãos. Ele vai perder, como sempre, né? E aqui, irmãos, tem uma outra palavra em Apocalipse 14, que talvez, quando os irmãos leem, pode ficar em dúvida. Ele diz assim, que nesse período também serão salvos, né? No capítulo 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Na Bíblia, irmãos, mulher, algumas vezes, faz referência à igreja. Faz referência à noiva. E também pode fazer referência a uma mulher, uma falsa igreja chamada Jezabel, ou chamada Babilônia. E essa falsa igreja tem tentado contaminar os santos de Deus através de falsos ensinos. Vamos ver aí em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com a pureza da igreja. A maneira como a igreja se apresentava a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim, no versículo 2, 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Eu tenho muito cuidado com vocês. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Ela precisa ser pura. Ela precisa ser santa. Ela precisa estar purificada de todo erro, de toda falsa doutrina, de todo falso ensino. Mas existe uma mulher que está contaminada. Existe uma falsa igreja. Não é uma igreja de verdade, mas ela finge que é. E ela está aqui no Apocalipse 17. No versículo de 1 a 6. E nesse período do governo do anticristo, ela vai estar tentando de todas as formas enganar as pessoas. E hoje, ela já está fazendo isso. Apocalipse capítulo 17, versículo de 1 a 6. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Tá? Águas aqui, irmãos, tem o sentido de multidão. Multidão de pessoas estão sendo enganadas por essa prostituta, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, que parecia vinho, parecia alegria, parecia algo bom, mas na verdade era o engano do pecado. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta. Essa mulher que está assentada sobre uma besta é essa falsa igreja, cujo cabeça é o próprio anticristo, cujo líder, ele está interessado apenas em dinheiro, está interessado apenas numa vida longe de Deus, em coisas materiais. E essa mulher estava sentada sobre essa besta, sobre esse chefe, de cor de escarlata, né? Vermelho, que estava cheia de nomes e blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlata e adornada com ouro. Ela era rica,
ela se preocupava muito com dinheiro. Ela queria comprar redes de coisas e enriquecer cada vez mais. Ela tinha pedras preciosas e pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. E os santos do Senhor Jesus, os verdadeiros crentes, eles não podem ser enganados por essa falsa religião. Em Apocalipse 18, no versículo 3, todas as nações da terra beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Porque eles mercadejavam, né? As coisas que deveriam ser santas. E ouvi a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. O servo do Senhor Jesus, ele não pode permanecer nesse meio. Ele precisa ser santo. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse capítulo 14, eu quero ler com os irmãos aí os versículos 6 e 7. Então agora os irmãos já sabem quem são esses que não se contaminaram com mulheres, com falsas religiões. Esses são os santos de Deus, tá? São virgens no sentido de ter pureza, de ter um coração puro, tá? Isso não quer dizer que a pessoa, nesse período aqui, é uma pessoa casada, tem a sua esposa. Isso não tem problema nenhum, porque o sentido aqui não está falando de relação sexual. Isso aqui está falando de doutrina, de ensino verdadeiro, da verdadeira igreja do Senhor. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a face da terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nesse período, o anticristo vai estar perseguindo e matando os verdadeiros crentes. Mas o evangelho, ele será anunciado de uma forma muito espetacular. A Bíblia diz que um anjo voando pelo céu vai gritar e anunciar o evangelho da verdade por toda a terra. Aqui se cumpre, irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, 14. Uma vez eu vi um homem dizer: não, o arrebatamento da igreja só vai acontecer depois que o evangelho for pregado em todos os países e todos os povos do mundo. Eu não creio nisso. Se você ler Mateus 24, 14, está escrito assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o quê? O fim. Mas o arrebatamento da igreja é o fim? Não é o fim. O fim, nesse caso, irmãos, é lá depois do milênio, e não no arrebatamento da igreja. E o Senhor Jesus, ele vai falar que esse anjo, se você ler aqui em Apocalipse no capítulo 14, versículo 6, e viu o anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua e povo. Então, dessa forma, o evangelho, ele vai chegar em todos os lugares, durante a tribulação. Mas nós, como crentes, nós temos que pregar o evangelho, irmãos, porque isso agrada a Deus.
pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar o tempo todo. Um dia, porque agora esse é o privilégio nosso. Somos nós que fazemos esse trabalho. Pode ser que um dia um anjo vai fazer isso. Mas hoje não. Hoje somos nós. E se nós não fizermos, nós vamos ser muito envergonhados naquele grande dia. Apocalipse 14, versículos de 8 a 13. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia. A Babilônia, irmãos, ela começa lá no Velho Testamento e ela representa a falsa religião, a grande meretriz. E ela só vai acabar, só vai cair aqui no livro de Apocalipse, no final. Aquela grande cidade que a todas as nações deu ao beber do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição aqui significa mistura, doutrinas falsas, ensinos errados. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus. Vocês sabem qual que é esse sinal que o anticristo ou a besta vai colocar na mão das pessoas? Sabe qual é esse sinal? Alguns estudiosos dizem, né? O 666 faz parte também. Mas alguns estudiosos dizem que esse sinal, ele vai ser um microchip, tá? Como um cartão de crédito que vai ser colocado embaixo da pele. Então a pessoa vai lá no mercado, passa lá a mão na maquininha e já debita direto na conta, não vai precisar de dinheiro. Se a pessoa estiver fugindo da polícia, o satélite acha ela onde ela estiver através do chip. Ninguém vai poder se esconder. A ideia é que esse chip seja colocado nas pessoas. Muito em breve isso já vai acontecer. Para evitar que haja ladrão, fugitivo, né? E todo mundo vai poder comprar no mercado com esse chip. Quem não tiver o chip, não come. Morre de fome, não compra remédio, não entra no hospital. E os crentes que se converterem na tribulação, eles vão poder ter o chip? Amém. Glória a Deus. Vai ser muito difícil quem resolver esperar para se converter no governo do anticristo. O meu conselho, irmãos, é que a gente se converta imediatamente. Porque esse dia está muito próximo. Apocalipse no capítulo 14. Se você quiser saber mais sobre esse chip, no capítulo 13, versículo 17. Capítulo 13, versículo 16. E fez que a todas as pessoas, todo mundo, seja pequeno, criança, seja grande, seja rico, seja pobre, todo mundo, seja livre, seja escravo, tem que ser colocado um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E a sabedoria dá entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem, e o seu número é 666. Esse número é um número simbólico, que representa esse domínio do anticristo, 666, porque é contra tudo que é perfeito, contra tudo que é Deus, porque o número da completude de Deus é o 7. Então Satanás usa aqui o 666 3 vezes, representando a bestialidade e a estupidez dele, de querer estar contra Deus e longe do Senhor. Apocalipse, capítulo 14, já estamos terminando, tá, irmãos? Vamos ler aqui o versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Todo aquele que recebeu o sinal, que recebeu o chip, ele vai estar debaixo da ira de Deus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aquele que guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus não pode
aceitar esse governo do anticristo. Eu vi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurado aquele que aceita Cristo como único Senhor, aquele que serve o Senhor Jesus, aquele que morre na presença do Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele vai voltar sobre as nuvens. E tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice. Uma foice, irmãos, para cortar, para ceifar. Outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. Então no começo o Senhor Jesus ele não desceu à terra, ele só arrebatou a igreja. Mas aqui, na segunda vinda do Senhor Jesus, ele vai vir sobre a terra. E ele vai vir com a foice na mão, para destruir a iniquidade, para destruir o pecado, para destruir a rebeldia, para destruir o desobediente. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Lagar é como se fosse uma bacia, onde se colocavam as uvas para fazer vinho. Aí as pessoas pisavam com os pés naquelas uvas, e aí o suco da uva ia saindo ali por baixo do lagar, e aquele suco ia ser fermentado para se transformar em vinho. E Deus está dizendo que esses desobedientes, eles serão pisados pelo próprio Deus, no lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar. Uva pisada gera suco. Ser humano pisado gera sangue. E o sangue que saiu, ele ficou tão alto sobre a terra que dava nos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. A ira do Senhor nosso Deus é algo tremendo, irmãos. Eu vejo hoje muita gente brincando, porque Jesus é o cordeirinho mansinho e bonzinho. Ele veio assim na primeira vinda, mas na segunda vinda ele vem como leão da tribo de Judá. E vai ser muito diferente. A segunda vinda vai ser bem diferente da primeira. Na primeira ele veio para salvar, por isso nós estamos aqui. Mas na segunda vinda ele vem para exercer juízo sobre a terra. E sobre esse juízo, vai haver uma grande batalha que o Senhor Jesus vai batalhar contra o anticristo. Em Apocalipse, no capítulo 16, lá no capítulo 14, Apocalipse 16, 14. Porque são espíritos de demônios. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção no versículo 13 e 14. A boca do dragão, da boca do dragão e da boca da besta, porque era o anticristo e o dragão. E a besta era aquele líder religioso que ajudava o anticristo. E da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, e a todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o anticristo, ele lançou ideias, e lançou esses espíritos do engano, que foram convencendo as pessoas para ajudarem o anticristo. E aí ele juntou um grande exército para lutar contra Israel e contra Deus. Versículo 16. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então todos esses exércitos do anticristo, eles vão se juntar contra Israel nesse vale, nesse lugar chamado Armagedon.
E quando eles pensam que eles vão destruir Israel, então o Senhor Deus, Ele vem e destrói o anticristo e salva o seu povo. Isso está escrito lá no Velho Testamento, irmãos, em Isaías, no capítulo 63. Essa batalha, ela já havia sido descrita antes do Senhor Jesus nascer. Isaías, capítulo 66, versículos de 1 a 6. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo, o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? Qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei. Para quem que Jesus vai olhar, irmãos? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme, que tem temor da palavra de Deus, que treme da minha palavra. Esse tem os olhos de Deus sobre ele. Quem mata um boi é como que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como quem degola um cão. Mas aí o Senhor Jesus, quando Ele vem salvar o seu povo, está mais bem explicado isso em Joel. Aí mesmo em Isaías, vai um pouquinho para frente. Chega Daniel, Oséias, Amós, Abacuque, né? Vamos ver onde é que tá. Cadê o Joel aqui? Depois Oséias, Joel. Eu passei por cima dele e não vi aqui. Joel é bem pequenininho, né? Capítulo 3, versículo 9 a 16. Joel, então, tá aí, Daniel, Oséias, Joel. Nesse tempo da tribulação. Joel, capítulo 3, versículo 9. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas, e lançai das vossas foices, digo o fraco, eu sou forte, ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão seu esplendor, o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém para ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de quem? Dos filhos de Israel. Então, nessa grande guerra que o anticristo vai juntar todos aqueles exércitos ali, no Armagedon, naquele vale de Jeosafá, ali, o nosso Deus, Ele volta com a sua igreja, e Ele destrói o anticristo e os seus exércitos, e prende o grande dragão e a antiga serpente, são lançados na prisão. E começa então o reino do Senhor Jesus sobre a terra, que a Bíblia chama de milênio. E durante 1000 anos, o Senhor Jesus e a igreja, na grande Jerusalém de ouro, estarão reinando sobre a terra, e nós seremos com Ele príncipes e sacerdotes. Todos nós, irmãos, naquele grande dia, estaremos juntos com o Senhor para todo sempre. Amém?